Boa noite, gente. Hoje a gente começa aí nossas atividades, né? Nossa matéria é exegese do Antigo Testamento. Esse vídeo é um vídeo introdutório de apresentação da matéria. Os requisitos aí, né, para poder fazer essa matéria de exegese, né, tem a ver com Antigo Testamento, né? 1, 2 e 3, que é legal, né? A gente já ter, que a gente vai recordar alguma coisa, né? E hebraico, né? 1 e 2 também, porque é importante que a matéria de exegese a gente vai usar a língua original. Então, estou mandando esse vídeo para poder falar um pouco, né, do nosso objetivo, de como a gente vai trabalhar, apresentar a ementa da matéria, né? E aí deixar o material também à disposição de vocês. Então, basicamente, nessa matéria, né, quem já fez outras matérias de exegese comigo, de metodologia da exegese, a gente vai trabalhar a tradução do texto, mas também teorias sobre a formação, sobre a criação desses documentos. Porque quando a gente faz um bom trabalho de exegese, não é apenas traduzir, no caso do Antigo Testamento, do hebraico para o português, mas a gente tem documentos diferentes, né? A gente tem contextos diferentes, a gente tem questões sociais, políticas que interferiram na produção de cada texto, a gente tem a questão dos gêneros literários, e tudo isso interfere na maneira como nós vamos fazer a exegese, né? Que, lembrando, é a extração do sentido do texto, e fazer aí a hermenêutica, que é a aplicação do sentido desse texto para o contexto de hoje, né? Para a nossa realidade. Então, a nossa tarefa é aprofundar um pouco mais o estudo dos documentos que formaram o Antigo Testamento, os processos de produção do Antigo Testamento, também é uma forma importante da gente poder trabalhar, porque nós temos várias versões, né? Cada versão dessa é fruto da tradução de um tipo de documento, então a gente precisa trabalhar isso, né, com muito cuidado, com muito critério, né, com muita serenidade, obviamente, e analisar também, né, a gente vai focar também, de maneira muito importante, na questão do gênero literário. Por quê? Quando eu trabalho o gênero literário de forma adequada, a minha interpretação do texto vai ser adequada. Se eu não levo em consideração o gênero literário do texto, e aí eu acabo fazendo uma má interpretação. Então, o trabalho de exegese, ele é para nos ajudar a interpretar esse texto. Pensa no texto de Salmos, né? Salmos são cânticos, né? São poesias, né? Então, é um tipo de texto que não está preocupado com doutrina, com história, né? Não tem ali a preocupação de narrar eventos, mas são louvores, exaltações, clamores, gratidões, né? É um tipo de texto que tem que ser levado dessa maneira. Porque quando você interpreta um salmo como se fosse uma doutrina, você acaba querendo copiar um costume cultural antigo que não é pertinente, que também não é o objetivo do texto. Né? Muita gente usa alguns salmos para tentar defender ou contrariar, né, a posição do pastor, por exemplo, Salmo 2, né? Ah, que maldito aquele que atenta contra o ungido do Senhor. Você já ouviu muito falar sobre isso, né? E aí a pessoa não leva em conta o contexto do texto, que primeiro, o ungido ali não é pastor, não tem nada a ver, é o rei. No Antigo Testamento não tinha igreja, então não tinha pastor de igreja, obviamente. E segundo, que o Salmo ele não está dando uma doutrina para que ninguém fale mal do pastor, ainda que o pastor roubou. Ah, o pastor roubou, mas você não pode falar, quem vai julgar é Deus. O pastor roubou, você tem que falar, tem que denunciar, manda ele para a cadeia, pô. Vai na delegacia e denuncia ele, porque é ladrão. Então, eu não posso usar um texto para defender uma atitude errada, né, de um líder religioso. E quando isso acontece, é uma interpretação, é uma exegese mal feita, que não levou em conta o objetivo do texto, o contexto e também o próprio texto hebraico. Então, esse é um exemplo, uma lembrança, né? Porque com certeza você já ouviu, né, de mim e de outros professores aí sobre isso, sobre a necessidade e a importância da exegese.
Então, nós vamos trabalhar a exegese, né, de maneira detalhada, né, da melhor forma possível, lembrando aí o hebraico, né, não há como trabalhar exegese sem trabalhar o hebraico, porque temos que trabalhar a língua original. Nós não temos os documentos originais, nós temos cópias de cópias de cópias e de cópias, mas a língua original está aí, né, o hebraico, o aramaico, no caso do Antigo Testamento, e nós vamos trabalhar isso. Por isso, vamos relembrar isso. Algumas ferramentas serão importantes. Dicionário, né? Em hebraico é importante. Nós vamos apresentar alguns sites, até alguns sites que já estudamos, né, na aula de hebraico 1 e 2, né, o Bible Hubs, o Hebraico Pro Brasil, são sites importantes e interessantes para a gente poder utilizar, né? De repente a grana está curta aí, não dá para comprar um dicionário de hebraico, mas dá para você acessar um site, e aí, através desse site, você consegue traduzir o texto, né? Pesquisar ali na língua original. Então, as aulas, a gente vai estar trabalhando aí com isso, né? Procurando, né, entender um pouco dessas questões aí. Deixa eu abrir aqui a nossa ementa, e aí eu vou apresentar para vocês esses documentos que nós vamos trabalhar, né, a partir... os documentos não, né, os tópicos, né, que nós vamos trabalhar, tem a referência bibliográfica, né, as avaliações também já estão na ementa, né? Então é importante aí você estar atento aí à questão da ementa. Deixa eu ver se abriu aqui, abriu aqui. Então tá aí, ó, né? Exegese do Antigo Testamento, tem aí minha formação, contato, e-mail ou WhatsApp. As atividades dessa matéria serão 2 pesquisas, né? O prazo de entrega, né? Tá aí o GQ1 e o GQ2. Essas pesquisas você deve apresentar bibliografia, lembrando que não vai ser aceito plágio, cópia, né? A ideia é que você faça essa pesquisa, seja fruto do seu trabalho, isso é importante. Nossas aulas serão pelo Zoom, certo? Quando não tivermos aula pelo Zoom, eu vou estar mandando um vídeo, como estou fazendo hoje, né? Aí do YouTube, mandando um documentário, né? Mandando uma aula gravada de um outro professor, um outro especialista, né? E aí você vai ter, tanto na aula online, como nesses vídeos, conteúdo para prosseguir nos estudos dessa matéria, e material em PDF. Então, mesmo que nós não tenhamos a aula online, quando eu mandar o vídeo e o material em PDF, isso conta com o conteúdo da matéria, tá certo? Sempre vamos ter aí, então, o conteúdo. E aqui a gente tem aí os tópicos que a gente vai procurar trabalhar nessa matéria, né? Introdução à história da tradução e dos textos hebraicos, é importante a gente entender um pouco dessa caminhada, né? Teorias sobre a origem do texto hebraico, né? Existem várias ideias, várias teorias, então conhecer isso é importante. Teorias sobre a história de Israel, até a possibilidade, né, de se é possível realmente criar uma história de Israel, e análise de alguns textos, personagens, né, para a gente já ir colocando isso em prática. A gente, né, na minha proposta, é apresentar um caminho, ou caminhos que você possa fazer exegese. Porque a tentativa da exegese não é chegar à verdade absoluta, né? Porque é muito difícil. Para entender realmente o que um texto quer dizer, eu preciso perguntar para quem escreveu, e não dá para perguntar para quem escreveu o texto bíblico, todo mundo já morreu, né? Então, a exegese ela tenta chegar o mais próximo possível daquilo que o autor quis dizer. E isso é um caminho, certo? Então, a nossa proposta é entender isso a partir desses tópicos aí da matéria, a partir de dicas, né, ideias. Cada texto que nós fizermos a exegese, que eu apresentar aqui, é um exemplo de como podemos chegar mais próximos do sentido original do texto, né? E entendendo que cada um, né, às vezes concorda, discorda, né? Todo mundo tem direito aí à sua opinião, mas a gente vai estar dialogando para, né, fazer isso aí o mais democrático possível, mas também com critério, certo? Que é importante. Então, nossa matéria, né, a ementa aí está clara, né? GQ1
primeira pesquisa sobre a autoria do Pentateuco. Tem gente que diz que foi Moisés, tem gente que foram as tradições javistas e eloístas, tem gente que são documentos, né, javistas e eloístas, sacerdotais, deuteronomistas. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre isso. Mínimo de 3, máximo de 15 laudos. E coloque a bibliografia, onde você pesquisou. Tem muito material em PDF, né? Você pode pesquisar, fica à vontade. Pode também pesquisar em site. Lembrando que não é copiar e colar, você tem que fazer um trabalho fruto da sua pesquisa. Então, você leu um site na internet, faz o seu resumo e coloca no seu trabalho. E o GQ2 é uma pesquisa sobre o livro de Daniel. E aí você vai analisar alguns pontos, né? As teorias sobre a autoria, contexto, destinatários e uma possível mensagem para os dias de hoje, baseado naquilo que você estudou no livro de Daniel. O livro de Daniel é muito interessante porque ele é o representante aí da literatura apocalíptica no Antigo Testamento. Então, é um livro legal para se estudar, né? É um livro que é situado dentro de um momento da história, mas é escrito posteriormente, né? Dependendo da perspectiva de autoria que você entenda. Então, a pesquisa dentro desse livro é muito interessante. Então, vale a pena, né, se debruçar um pouco mais sobre esse livro. Tá certo? Então, essa aqui é a nossa ementa. Nosso objetivo na matéria, então, é apresentar para você noções de como interpretar o texto bíblico do Antigo Testamento, utilizando as ferramentas exegéticas, né, existentes na literatura crítica, usando dicionários, comentários para traduzir os textos em hebraico e compreender os gêneros literários e os aspectos culturais que formam os escritos do Antigo Testamento. Ricardo, eu não lembro mais nada de hebraico. Você pode não lembrar de hebraico, mas você tem que lembrar o seguinte: o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, você vai pregar num texto do Antigo Testamento, você tem que, pelo menos, pesquisar algumas palavras, tentar ver uma tradução, né? Tentar ver o que está por trás desse texto, porque o texto não foi escrito em português. Então, a ideia é propor caminhos para que a gente possa encontrar isso, né? Para que a gente possa trabalhar isso da melhor maneira possível. Tá certo? Então é isso, gente. É um videozinho pequeno, é só a apresentação realmente da matéria. Junto com esse vídeo, estou mandando alguns materiais e a ementa da matéria já até enviei para o grupo, né? E espero que a gente possa aí se divertir, né, nessa caminhada aí, nessa matéria, nesse novo semestre. Valeu? É isso aí, abraços. Até breve.